Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, nós estamos voltando aqui. E eu já peço desculpa porque a minha resistência ainda não está 100%. Eu estou deixando a cadeira, que se eu cansar eu sento, viu? Parece sentado. Bem, como toda reunião começa por uma prece, né? A nossa não é diferente, nós temos que voltar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e a espiritualidade amiga que nos assiste e nos envolve, nos inspira, confiante na sua colaboração, no seu trabalho. Nós dizemos: divinos amigos, vos imploramos em nome do Pai Celestial e do nosso Mestre Jesus, a assistência para o trabalho que vamos desenvolver na noite de hoje, que sejamos bem assistidos e que possamos contar com a vossa proteção para levarmos em frente a todos aquilo que nos propusemos na noite de hoje. Ser conosco, Divino Mestre Jesus, abençoa os nossos propósitos, que assim seja. Bem, hoje, né, dia 8 de setembro, a nossa palestra de hoje se intitula Demonstrações do Céu. Isso nós fomos buscar no livro Fonte Viva, né, a mensagem número 92. E começa, como todos aqueles livros do Emmanuel, né, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, né, e mais Vinha de Luz, todos começam com um versículo do Novo Testamento, né? Esse não é diferente. Então, o versículo que encabeça esse capítulo novo, essa mensagem número 92, é o seguinte: disseram-lhe, pois, que sinal tu fazes, ou fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Isso está no Evangelho de João, né? Capítulo 6, versículo 30. Então vamos ver o que o Emmanuel fala disso. Em todos os tempos, alguém na terra, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. O Emmanuel, ele diz assim: em todos os tempos. Então, naquele tempo já era assim. Talvez antes já fosse assim também. E nos nossos dias não continua sendo assim? Alguém, uma multidão, né, que se adianta e já pergunta, né, os sinais do céu, os sinais da espiritualidade. Então, para que comprove as demonstrações objetivas da verdade espiritual. Então, daí, nós vemos que não mudou nada em mais de 2000 anos, né? Não mudou em nada. As pessoas, quando veem alguém anunciando alguma coisa, não estuda, mas já vai forçar, vai por curiosidade, vai forçar, ver se ele está falando a verdade.
Então, quando nós nos propusermos falar alguma coisa, estamos assumindo uma responsabilidade muito grande, porque os nossos atos jamais poderão desmentir aquilo que a nossa boca fala, né? Então, é interessante. Então, vamos ver o que vem mais aqui. Assim é que os médios modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se coloca à procura da vida espiritual. Ainda quando as pessoas se colocam na procura da vida espiritual, muito bem, mas tem aqueles que se colocam na posição de espectadores só para achar motivo para denunciar, motivo para desacreditar, motivo para desmentir, e assim sendo, é difícil. A nossa responsabilidade, quando nos propusemos, ou melhor, quando nos propomos a falar, vai aumentando cada dia mais. Então, dos médios, né? Esse é evidente e deve dar prova daquilo que identifica. É a pessoa evidente, ele diz, estou vendo aqui uma pessoa assim, assim, deve ser seu pai, deve ser seu amigo, um companheiro. Aí a turma vai perguntar, ele usava um chapéu com barbela? Ele usava um boné? Ele era cabeludo ou calvo? Então vamos perguntar isso sempre. Mas, vamos ver o que diz o Emmanuel. Aquele que escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Então, aquele que escreve, psicografa, vamos dizer assim, todo mundo quer saber, né? Vocês já imaginaram o bombardeio que levou um Chico Xavier nos anos 20, quando ele começava, né? E ele começou com uma prova muito grande. Vocês lembram qual foi o primeiro livro que ele escreveu? É o Parnaso do Além do Túmulo. Ele escreveu em mais de 50, não sei, me falha um pouquinho a memória, eu não sei de quantos autores ele trouxe. Autores brasileiros e autores portugueses, né? No livro Parnaso do Além do Túmulo, é um livro de poesia, e nós vamos ver os poetas brasileiros. E interessante, não teve muito para atacar o Chico, porque cada poeta, mais de 50 poetas escreveram, estou falando esse número, se alguém lembrar, né? Então, mais de 50 poetas, com estilos completamente diferentes. E a cada um dos escritores, dos poetas, ele trouxe a característica, ele trouxe as condições, trouxe as características que identificava aqueles poetas, e poetas portugueses. Poeta brasileiro, às vezes, ele podia ter lido, mas na idade dele, acho que não tinha 30 anos ainda, seria difícil ele ter lido todos os autores, os poetas brasileiros, e ter guardado o estilo de cada um, né? E que diríamos de português? Então, mas ele levou um bombardeio. Lembra no programa Pinga Fogo e em vários programas que ele apareceu,
Que bombardeio que ele levou. Aquele outro materializa desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Quer saber, se você está materializando, será que essa pessoa já pensou uma materialização? Trazer o espírito com aquelas características? Será que todos conseguem? Às vezes, porque na materialização, às vezes se materializa do busto para cima, né? Não se materializa, nem sempre se materializa o corpo completo, né? Então, será que... Mas o teste público vem, a exigência dos espectadores é muito grande, né? Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. Nem todos os médiuns são iguais. Os médiuns não conseguem trazer 100%. Eles assimilam, porque os médiuns têm sua limitação. Então precisamos pensar isso. O que mais caracteriza, o que identifica mais uma comunicação espiritual é aquilo, o ensinamento, o pensamento que ele traz, porque o pensamento o médium consegue trazer. Mas as características, os sinais exteriores, a fisionomia, nem sempre, porque o médium depende da ectoplasma. A ectoplasma todos nós temos, mas o médium de materialização tem a ectoplasma em muito maior número. E o médium fica ali, às vezes, né, fechado, vamos supor, numa salinha lá do fundo. As narinas dele, se você conseguir ver, está soltando uma massa leitosa. A boca, os ouvidos, os 7 buracos da cara, são 7 buracos da cara, né? 7 orifícios da cara. Falei 7 buracos porque é muito popular essa expressão, né? Solta uma espécie de uma massa branca em que os espíritos que pretendem materializar, ou os espíritos que dirigem a materialização, porque quando há uma materialização, há uma pleiade de espíritos, vamos dizer assim, uma turma de espíritos que estão ali manipulando aquele ectoplasma. Não é o materializado propriamente dito que manipula esse ectoplasma. São os espíritos que ajudam e dão a forma, né? Mas nem sempre é perfeita, né? O Chico mesmo, ele participou de poucas sessões de materialização, por questão independente, né? O Emmanuel diz, a sua missão é difundir o Evangelho, é estudar o Evangelho do Cristo e trazê-lo em condição de todo do pessoal entender. E aí nós temos esse livro que, né, hoje eu estou falando do livro Fonte Viva. Eu já falei dos outros 3 e tem mais 2 ou 3 livros que são livros encabeçados por um versículo do Novo Testamento. São encabeçados por um... E ele trouxe em ideia e palavra diferenciada, o Emmanuel trouxe para nós as palavras, o significado, um pensamento mais profundo do que a maioria dos leitores do Evangelho entende, né? Ele trouxe umas palavras, né? Umas explicações que próprio para quem já
entende a doutrina espírita, compreender, né? Agora, o Emmanuel faz algumas colocações. O mineral é conhecido pela sua utilidade. Nós pegamos um mineral, o ferro serve para uma coisa, o cobre para outra, o ouro para andar no bolso de ricos, né? E a prata também, mas assim, e temos uma série de minerais aí, que cada um tem a sua característica. Vamos ver o que o Emmanuel quer dizer com isso aqui. Opa! Meu dedo está um pouco pesado, gente. Então, o mineral, ele traz sua característica. Ele é conhecido pela sua utilidade, né? Os minerais. A árvore, ela é conhecida por quê? Pelos frutos. Se você vê uma árvore aí, parecendo com uma pereira, né? Pereira é o pé de pera, viu? Não é o sobrenome de muita gente. Mas ela dá maçã, então ela não é, o fruto dela é maçã. Ela não é uma pereira, ela é uma macieira, né? Então, assim, né? Aí dá para fazer uma ideia, né, do pensamento. O firmamento espalha mensagem de luz. O firmamento, que é, nós olhamos para o céu e tal, nós vemos, e sempre ele espalha uma mensagem de luz, né? Menos à noite, né? Lógico, mas durante o dia ele espalha uma mensagem de luz que nós entendemos, né? Isso aqui só para ilustrar, né, gente? A água dá notícia de seu trabalho incessante. Se nós pegamos uma água do rio, é uma água corrente, né? Ela traz as coisas que ela foi catando, que foram colocando ao longo do seu leito, né? Do seu dorso. Mas se nós pegamos água de um poço, né? Quem morou no sítio, quem já teve a famosa cisterna, né? O poço, sabe que era uma água parada. Muitas vezes precisava ser cuidadosamente limpada e tratada, porque enchia de insetos, né? Ou até, às vezes, de répteis, ou rãs, sapinhos, né? Então precisamos filtrar e cuidar muito bem. Uma água de um açude, né? É uma água parada. E se pegarmos água de um charco aí, de qualquer lugar, a água está contaminada, né? Então ela dá notícia, né, do seu trabalho incessante. Como estou dizendo, isso aí é só para ilustração. O ar esparge informações sem palavras do seu poder de manutenção da vida. Se não tivéssemos o ar, nós viveríamos? Não, né? Talvez Deus criasse outro meio, né? Mas, de um modo geral, no que conhecemos, nós não viveríamos. Então, traz o ar e nós respiramos, retiramos o oxigênio, sem perceber, automaticamente, né? Damos não sei quantos resfolegadas por minuto, né? E ele traz. Então, ele traz vida. Então, é a característica dele. Não sei se eu estou com... tá certo. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada um dá o que tem. Você não pode exigir, agora voltando para a questão do médium, você não pode exigir que todos os médios sejam iguais, porque ele está preparado
para receber e para transmitir uma mensagem. Mas ele não pode transmitir uma mensagem, a não ser em casos excepcionais, uma mensagem que seja tão fora do alcance dele, né? Do alcance dele. Daí nós voltarmos para um Chico, um Divaldo, Raul Teixeira e etc., e saber que eles tinham conhecimentos que nós não conhecíamos, né? Nós não sabíamos, porque quando um Chico Xavier escreve um livro, Evolução em Dois Mundos, alguém já leu o livro Evolução em Dois Mundos, né? É um livro profundo e não é fácil de entender. Mecanismo da Mediunidade, outros livros ditados pelo André Luiz, que vai falar das colônias espirituais. O Chico só conseguiu psicografar porque ele era transportado a esses mundos e ele era um espírito de uma certa evolução que já conhecia isso, de outras encarnações, de outras etapas, talvez de ter vivido em outros planetas, né? Então o médium, cada médium, agora de nós, o que nós vamos ter? Pouca coisa, né? Nós damos alguma coisa por intuição, pelo esforço da nossa memória quando estudamos, mas cada homem, né? Como ele diz, entre os homens, prevalece os mesmos imperativos, né? Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. Então, à medida que nós vamos conhecendo um médium, nós sabemos o que ele pode dar. Ele não vai dar mais do que ele tem. Espíritos de uma certa evolução não vão se comunicar com um médium que tem pouco conhecimento. Por isso que é preciso que o médium estude, se dedique, para que ele possa atrair espíritos daquela condição, daquele conhecimento que ele já consegue assimilar. Certo, gente? Deu para entender tudo isso? Hã? E aqui ele faz algo para nós conhecermos os homens. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. Aquele que não tem a cabeça muito bem, né, centrada, que passa por uma expiação, porque quando nós vemos um tolo, né, uma pessoa, né, não sabemos, ele pode estar espiando, mas espiritualmente ele conhece mais. Então ele passa por uma dificuldade, porque os seus órgãos cerebrais não lhe permitem assimilar, transmitir aquilo. Ele pode estar passando por uma expiação, ter abusado do seu cérebro, né, da sua inteligência no passado, e hoje ele vem para expiar. Pode ter igualmente ter abusado daqueles idiotas, daqueles tolos, e hoje ele vem passar para expiar isso aí. Então, quando a gente vê uma pessoa cretina, não achemos que o seu espírito é cretino. Ele está passando por uma provação. E por isso que nós precisamos orar, não podemos zombar de ninguém que passa nessa situação, viu? O entendido revela mostras de prudência. Então, aquela pessoa que é entendida, ela revela mostra de prudência. O que é isso? Aquela pessoa que é bem entendida, ela é sensata.
Então ela não vai abusar de ninguém, porque ela sabe que aquela sabedoria que ela tem pode estar sendo um empréstimo e pode ser prejudicada se ele fizer mau uso. Então ele vai ver uma pessoa limitada e ele vai entender, ele vai orar, vai vibrar por ela, nunca vai partir para a crítica, que infelizmente, né, nós vemos os bullying, né, da vida aí, né, nas escolas e nos meios sociais, principalmente entre a juventude, né? Então tomemos cuidado, que são irmãos nossos que já estão espiando, né? Já estão espiando. Nós podemos estar plantando para espiar numa próxima encarnação. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Então, aquele que já é melhor, ele demonstra virtude. Ele não vai estar falando, eu sou, eu faço. Ele tem aquelas virtudes naturais, a sua atuação, a sua conversação, a sua consideração pelos semelhantes, é delicada sempre. Então, esse que já conseguiu essa... Tem muita gente que acha que é, e por isso se mete a zombar, se mete a fazer barbaridade, a escarnecer pessoas e, pasme, muitas vezes a desconsiderar até ser humano, né? Então pensemos nisso, que nós estamos passando por necessidade, por experiência, para crescimento. Nunca zombar daquele que não tem a condição que nós temos, né? Mesmo porque nós não temos grandes condições, né? Não somos tão lá, grande coisa. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada na terra, não deve olvidar as necessidades de revelar firmemente, de se revelar firmemente a disposição a caminhar para o céu. Então, aquele que está trabalhando, está num serviço de divulgação do Evangelho, ele tem que demonstrar as suas condições, a sua disposição de ir para o céu, saber que ele pode errar, não errar, pedir desculpa, sempre ser delicado ao falar com uma coisa, porque ele está demonstrando a disposição de caminhar para o céu. Ele não está no céu ainda, ele está caminhando para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que vejamos e acreditemos em ti? O próprio Jesus, que curou, limpou leprosos, curou cegos, restituiu o movimento aos aleijados, né? A voz a mudos, a visão ao cego e até o cego de nascença, ainda lhe fizeram essas perguntas. Você vê como que o povo é mau, né? Não fazia muitas vezes, nem sempre fazia por desejo de aprender, mas por desejo de escarnecer, de zombar, de maltratar. Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a vós toda vez que rogarmos, se fará a nós, né? Toda vez que rogarmos
rogai-nos sinais do céu, a fim de atendermos aos nossos simples deveres. Se nós vamos nos propondo a fazer, a cumprir os nossos deveres, muitas perguntas vão fazer. O que você apresenta? A gente lembra que no Evangelho, quando Jesus fez alguma coisa, precisou que alguém tivesse já alguma coisa. Hoje, nós estamos na doutrina espírita, porque já passamos por muitas encarnações em várias religiões, e nós fomos adquirindo isso ao longo do tempo, né? E por isso nos é dado conhecer essas verdades espíritas, porque nós já temos alguma coisa. Lembra que Jesus, ao multiplicar os peixes, perguntou aos apóstolos, o apóstolo falou, mas como que vamos tratar aí tanta pessoa? Ele falou, o que tem? Ah, mestre, nós temos 5 pães e 2 peixes, ou vice-versa, não sei, né? Nós temos isso. Jesus não perguntou nada, mas traz esses 5 pães e 2 peixes, e conta o Evangelho que mais de 2.000 pessoas se alimentaram e ainda sobraram vários cestos né? Então, mas Jesus só multiplicou porque havia, e de nós também precisa que nós façamos a nossa parte. Jesus foi muito claro, muitas vezes disse, ajuda que o céu te ajudará, caminhas e chegará, pede e dá-se-vos-á. Então nós precisamos ter a boa vontade. Aqueles que vivem isolados, brincando, sem se preocupar, Jesus não vai enfiar as coisas de colherada na boca dele. Espera eles sentirem a necessidade e buscarem condição. Gente, eu tenho uns minutinhos, eu queria contar para vocês eu já coloquei aqui, se houver tempo, né? Umas colocações minhas que aconteceu comigo, e eu coloquei como uma inspiração pessoal. Eu não sei se isso é coisa, não sei se é da minha cabeça ou uma revelação mesmo. Mas vocês sabem, eu estou passando por uma fase de recuperação do meu corpo. A dengue quase que me leva. Graças a Deus estou aqui. Eu sou teimoso, graças a Deus. Sou espanhol. Sou de raça espanhola. Bom, e eu fui agora em Campinas consultar a hematologista, né? A hematologista me disse assim, uma jovem, nome Gabriela, parece que é um nome assim, esqueci o nome dela, mas ela me disse, seu Aurélio, ela é uma residente, mas lá, não sei que se conhece a Unicamp, os residentes consultam a gente, tira todo e levam para o professor. Ela falou assim, não foi a dengue que causou esse problema. A dengue só mostrou o problema que o senhor tem. E por isso nós vamos fazer uma investigação, tudo para saber de quando. Eu desconfio que é desde a infância. Bom, mas vou ser rápido e contar. E numa dessas manhãs, numa da semana passada, como eu vivo pensando no que eu fiz com o meu corpo, eu acordei pensando alguma coisa que eu fiz com o meu corpo. E pensando, revi a minha infância, e não sei por que carga d'água eu parei na adolescência. Era madrugada, acordei, acho que não era nem 5 horas da manhã. Então me veio um pensamento,
da adolescência. Parei na adolescência. A adolescência, para os homens, né, e para as mulheres também, é um período dos mais decisivos na vida do ser encarnado. Vocês sabem disso, né? Então me passou aquela fase, aquelas perguntas. Na adolescência, principalmente do sexo masculino, ele se volta muito para o sexo oposto. E tem muitas vezes que dá um desespero, um desequilíbrio. O jovenzinho tem que apelar para a sua autoconformação, né? Vocês sabem disso, né? Não vou entrar no detalhe. E ele corre o risco dessa existência, ele corre o risco de se tornar um desequilibrado sexual. Vocês sabiam disso? Corre o risco. Então me veio esse pensamento, eu falei assim, veio esse pensamento, na adolescência é o período que nós mais damos trabalho para os nossos anjos da guarda. Como que eles têm que zelar da gente? Aí veio aquele pensamento, depois eu dormi de novo e acordei, e pensando nisso, eu falei, puxa vida, o que acontece? A parte principal que eu quero falar vem agora, viu? Eu falei, o que é isso, né? Que a gente... Eu falei, pensei, hoje eu notei que, no meu caso, eu já conhecia a doutrina espírita. Ela me ajudou a equilibrar, o respeito aos meus pais me ajudou a equilibrar, mas no fundo eu sentia que eu tinha um medo muito grande de alguma coisa. Aí fiquei pensando, veio uma inspiração mais tarde, né? Não sei se naquele dia ou no outro. Falou assim, nas outras encarnações, nos ensinaram que há um inferno, há um diabo, né? Há um diabo e há o inferno eterno, né? E uma condenação eterna. Então fiquei pensando. Aí me veio uma resposta muito importante. E alguém puxou minha orelha. Falou assim, você não esqueça que você passou pelas religiões que pregavam isso. Na época você não tinha outra condição de entender. Então, se não fosse por ameaça desses castigos eternos, você não obedeceria. Hoje você tem esse conhecimento, falou, que vem desde antes do tempo do Cristo, vieram pregando isso. Mas lembra que essas colocações foram importantes, então não critique nenhuma religião. Você olha hoje uma religião que fala do inferno, que fala do diabo, pelos conhecimentos espíritas, você fala, se houvesse o diabo, Deus seria pior do que ele, né? Porque teria criado o diabo e teria criado o filho para entregar para ele, mas eu não vou entrar no mérito dessa questão. Então você pense isso, se não fosse isso naquele tempo, então não critique religião nenhuma que prega isso. Tem muita gente que ainda precisa desse ensinamento. Vive os teus ensinamentos e quando tiver que falar, fala comedido, né? Está tudo escrito aqui, mas eu não vou ler aqui, não estou matando. Então fala comedido, porque é importante. Essas religiões, se Deus permitiu que elas graçassem, que elas imperassem, vigissem no mundo, é porque elas foram importantes. Então era isso que eu tinha para vocês na noite de hoje, gente. E muito obrigado pela atenção dispensada, né? Agora nós vamos aos passos, a gente convidando os médios. Muito obrigado pela atenção, gente.